Boa tarde, alunos do Colégio Serimar. É a professora Aline, de História. Hoje nós teremos uma videoaula sobre sociedades pré-colombianas, né? E, mais preciso, os maias, os incas e os astecas, né? Vamos entender um pouco por que essa sociedade foi tão importante para a história, né? Por que essa sociedade marcou as civilizações antigas e foi até hoje é tão estudada, até hoje é tão cultuada, né? Vamos entender um pouquinho, ok? Vamos começar falando da sua localização. Então, vamos falar dos maias, né? Os maias nasceu na península de Yucatán, mexicana, né? E ele é dividido em cidade-estado. Então, assim, como que era esse império? Ele era dividido em cidade-estado. Que era isso? A cidade tinha o seu próprio poder político, econômico e social. Aqui a gente vê a civilização maia, nesse mapa. E agora vamos para os incas. Nasceu na costa ocidental da América do Sul, capital Cusco, né? Vamos ver aqui. Todo o Império Inca, tá vendo como era grandão? E os astecas, no centro-sul do México. Então, vamos falar um pouco da organização geral desses povos, né? Eles surpreenderam muito os europeus, né, com a sua organização, né, com a sua sociedade organizada, cheia de hierarquia, controlada. Isso os europeus aprenderam muito com eles, né? Achavam muito impressionante como uma sociedade tão antiga teve a ideia de ser tão organizada, né? Também tinham cidades belíssimas, né, repletas de praça, monumentos religiosos. Até hoje, né, os monumentos, as pessoas vão até lá para aquela região, para turismo, né? E é muito interessante, muito místico também, né? Muito cheio de mistério. Então, ainda atrai muita gente até os dias de hoje. E, por último, eles possuíam organização jurídica e social. O que é isso? Eles tinham leis, né? Eles tinham ordem, né? A sociedade deles era organizada, era uma sociedade onde cada um tinha o seu papel, né? Isso é muito interessante para o império da época, né? Outro aspecto cultural interessante é a influência da religião na vida deles. Então, tudo que eles iam fazer, eles perguntavam aos deuses, eles eram de origem politeísta, então tudo eles perguntavam aos deuses se eles podiam fazer, se eles podiam comer, se eles podiam plantar, tudo era muito direcionado aos deuses, né? Faziam uso de sacrifício humano, que é uma coisa cultural daquela época, né? Que não é da nossa. Os maias tinham a sua organização política, né, muito parecido com os povos, com os gregos, né? Profundo interesse por astrologia, né? O povo maia é aquele povo voltado para oráculo, né? Voltado para a questão do zodíaco, do horóscopo, né? E eles também faziam uso da matemática. E o zero para eles era conhecido como uma concha. Olha que interessante. Sua principal divindade era Itzanã, que era Deus do céu, do dia e da noite. Eles acreditavam no mundo infernal, quer dizer, o mundo era muito ruim, então por isso eles tinham muito que adorar os deuses para poder ter felicidade, né, para poder crescer na vida, né? Praticavam sacrifício humano, né? Eles faziam uso do sacrifício humano para adorar os deuses e às vezes até do próprio autossacrifício. Era até sacrificado, né, para isso. E veneravam seus antepassados, né? Antepassados, na verdade, são os antigos, né? Os seus mortos, né? Eles faziam reverência para esses mortos, né? Os astecas já eram um povo diferente, era um povo extremamente guerreiro, conquistou várias tribos indígenas, tinha 2 tipos de religião, uma pública e outra privada. A religião não tinha muita ética, eles não eram muito bonzinhos, né? E buscavam a perfeição do espírito, né? Buscavam melhorar, mas infelizmente não era bem assim. E também faziam uso do sacrifício humano para agradar os deuses e estavam sujeitos às vontades dos deuses. Então, assim, eles acreditavam que tudo que eles fossem fazer era permitido pelos deuses. Se os deuses não permitissem, eles não faziam, tá? Eram extremamente dependentes dos deuses, né? Já os astecas, eles também tinham uma divindade muito interessante, né? Que eles tinham uma serpente emplumada, né? Que era a deusa do saber, do clero e do vento. Que é esse serzinho aqui, ó. Bem estranho, por sinal, né? Incas.
Os incas tinham uma concepção, eles eram mais sofisticados, né? A religião para eles vai ser um pouco mais parecida com o cristianismo. Eles entendiam o que era a alma, acreditavam na vida após a morte, acreditavam na existência de um paraíso cheio de anjos, né? Que era chamado de Janam Pacha, e do inferno, que era chamado de Uku Pacha, certo? Eles também faziam construções grandes, né? Interligavam os impérios. Esse império era muito construtor, né? Era bem bacana essa façanha desse império. A religião defendia o privilégio e a estabilidade da classe dominante. Então, assim, os ricos quem mandava nesse império, né? Era tudo através deles, tudo dependia deles, ok? A principal divindade deles era o Deus Sol, apresentado como divindade da benfeitoria e da vingança, e não vingativa, né? Era uma divindade boazinha, né? Olha, não cultuavam a vingança, né? Era uma divindade que só trazia coisa boa para a humanidade, para os incas, né? Já a questão econômica, a atividade era agricultura, né? Eles faziam uso da agricultura, plantavam e colhiam, né? O Estado controlava tudo, o poder político controlava, e o desenvolvimento era meio primitivo, né? Não tinha muita tecnologia, não tinha muito recurso. A existência de um considerável comércio, né? Começaram a entender o que era comércio e fizeram uso do escambo. Olha que interessante, né? Excedente da mercadoria através da troca. Então, perceberam que aquilo que a gente fala muito em sala de aula, a questão do escambo, a troca, né? Eles tinham um produto, o outro tinha um outro tipo de produto e eles trocavam, né? Primeira forma de dinheiro da história, né? De se fazer comércio. E aí os maias, eles criavam animais domésticos, né? Praticavam também a agricultura, mas o foco dos maias era a plantação de milho. Construíram grandes canais e terraços, né? Que facilitou por causa do terreno. Praticavam queimadas, eles abriam lavouras, né? Para conseguir achar mais terra fértil, né? Para plantar. E seus principais produtos eram tecido, produto com pluma, né? E cerâmica. Os astecas, a guerra era tida como uma atividade econômica para eles, né? O que eles faziam? Eles faziam guerra para arrecadar tributo, para arrecadar dinheiro. E quem perdesse, virava sacrifício humano, né? Virava sacrifício para os deuses. Não tinham terras férteis, né? Isso levou eles a desenvolver os jardins flutuantes, né? Que é os chinampas. O comércio se desenvolveu a tal ponto de sugerir uma classe de mercadores. Então, assim, eles se organizavam, né? E eles fizeram como se fosse uma associação. Eles se organizavam tão bacana que eles construíram uma associação de mercadores, né? Recolhiam tributos, né? O tributo era de acordo com a capacidade de produção. Quem mais produzia, mais pagava imposto. Quem menos produzia, menos pagava imposto. Mas os nobres eram isentos dos impostos. Olha que injustiça, né? Os nobres não pagavam. Os incas eram uma espécie de economia plana, né? Uma economia reta, a distribuição das terras de acordo com a fertilidade e a necessidade, né? A economia deles era uma economia mais normal, mais básica, né? Então, assim, as terras eram de acordo com a fertilidade e a necessidade. Então, quanto mais fértil a terra, era dividida e entregue às necessidades das pessoas. Rígido controle da demanda da população, eles controlavam a população porque não tinha terra fértil para todo mundo, né? Para todo mundo plantar, colher, né? E se manter. E a terra era dividida em 3 partes, né? Uma era para o culto, uma parte era cultuada, né? Era para o culto, a outra era para o Inca, e a terceira era para todo mundo, para a comunidade local. Todos os membros da sociedade da comunidade tinham que trabalhar. Criança acima de 5 anos já trabalhava, tá? Conforme a idade, o indivíduo tinha também a sua condição física. Então, por exemplo, quanto mais forte, mais pegava no batente mais pesado. Se fosse mais delicado, pegava um trabalho mais leve. Os incas domesticavam lhamas e alpacas, né? Domesticavam lhamas e alpacas para sua atividade de vestimento, né? Eles aproveitavam a questão das lhamas para se vestir e também para ter um animalzinho de estimação, né? O comércio e a indústria eram bem pequenininhos, né? Não tinham muitos. Já a sociedade inca era altamente hierarquizada, né? Tinha todo um controle, né?
e podia ser dividida em, olha lá, o Inca era dividido entre os nobres, ou melhor, o Inca tá no topo da pirâmide, né? Os nobres ao meio aqui, o sacerdote, que fazia toda a questão dos cultos aos deuses, o povo, que era chamado de Raturuna, e, por último, os servidores, né? Que é o Ianaconas, né? Que eles serviam a todos esses povos, ok? Então, é isso. Isso aqui foi a sociedade Maia, Inca e Azteca. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima. Obrigada!